Olá pessoal que está aprendendo Corel aqui comigo, Ruivão do Portal Impressor. Essa aula é aquela aula que normalmente motiva as pessoas a querer aprender Corel, que é quando você precisa vetorizar uma imagem. Você tem lá uma imagem que está com baixa qualidade, não dá para imprimir, e você tem como redesenhar ela para poder ter uma qualidade melhor, a máxima qualidade possível num vetor para poder imprimir. Então, sobre vetorizar, o assunto é muito grande, muito complexo. Nós dividimos esse assunto nos dois módulos, tá? Estamos no ferramental 1, vamos ver várias ferramentas que vai te ajudar a vetorizar, e depois a gente avança, aprofunda muito no assunto no ferramental 2, que é o módulo seguinte para quem quiser continuar estudando Corel com a gente e vai se matricular conosco. Então vamos lá para o Corel aprender a vetorizar. Eu tenho essa imagem aqui, deixa eu até tirar da folhinha para a gente ficar mais livre, né? Não ficar vendo a folha lá. Ela é pequena, ela tem 64 pixels, não dá para imprimir, ó, tá com 17 centímetros e a qualidade tá ruim, tá horrível, e eu preciso redesenhar essa imagem. Como é que eu vou fazer isso, tá? Primeiro, vou pegar o gerenciador de objetos, vou pegar essa camada e vou bloquear ela. Por que eu vou bloquear ela? Porque eu não quero correr o risco de mexer enquanto eu estiver vetorizando, tá? Então eu bloqueio ela porque eu vou desenhar por cima, então eu não quero ter qualquer problema aqui. Deixa eu desbloquear para renomear. Imagem em baixa. Agora sim, bloqueio e tá tudo certo. Para redesenhar, eu tenho várias e várias ferramentas possíveis para fazer isso, tá? Tem Bezier, tem caneta, tem fazer um quadrado e adicionar nó, enfim, curva de 3 pontos. Existem diversas ferramentas. Eu vou escolher para essa aula trabalhar com a curva de 3 pontos, tá? É uma ferramenta super fácil de usar do Corel, que dá para você vetorizar praticamente tudo com ela. Então, para quem está começando, é a melhor ferramenta que tem porque ela é bem fácil. Antes, o que é vetorizar? Vetorizar é o seguinte, vou pegar um quadrado. Isso aqui é um vetor. Por que ele é um vetor? Ele tem 1, 2, 3, 4 pontos, ou nós, como o Corel chama, e o que liga um nó a outro é um vetor. A gente olha a teoria disso no segundo grau, quando estuda física. Tem lá um ponto A no espaço, um ponto B, traça uma linha vetorial entre o ponto A e B. Então tudo aquilo que a gente estudou de física no segundo grau acontece por trás no código do Corel, tá? E esses pontos, como a gente viu na aula anterior, podem ser manipulados com a ferramenta forma, tá? Quando eu uso um quadrado, eu preciso converter ele em curvas, tá? Vou aqui no menu objeto, converter em curva, porque senão, se eu usar a ferramenta forma aqui, ó, ele gera uma possibilidade de mexer com cantos arredondados. Com texto também, eu não consigo mexer de cara com a ferramenta forma com texto. Eu preciso ir no menu objeto, converter em curvas, aí sim, tá aqui os meus vetores que podem ser manipulados, tá? Com a ferramenta forma, inclusive, eu posso adicionar novos pontos. É só dar 2 cliques onde eu quero colocar um ponto, ó, ele adiciona um nó lá e tá feito. Então essa forma muito simples de vetorizar. Para remover a mesma coisa, posso dar 2 cliques, adiciono, 2 cliques, removo. E posso transformar os vetores em curvas também. É só eu deixar, ao invés de eu dar 2 cliques, eu dou um clique só, venho aqui em cima, ó, converter em curva. E aí esse vetor passa a ser uma curva para mim. E ele me dá um negócio chamado de alça de Bezier, que são essas alças para manipular a curva, e a gente vai precisar usar muito aqui, tá? Beleza? Isso é o básico do básico da vetorização. Eu vou pegar agora a curva de 3 pontos. A lógica da curva de 3 pontos é o seguinte. Eu vou clicar onde vai ter um nó. Toda quina é um nó, tá? Bota isso na sua cabeça. Toda quina é um nó. E eu não vou me preocupar agora em fazer perfeito. Eu vou fazer uma coisa mais ou menos igual tá ali, depois eu vou aprimorando, tá bom? Então, ó, clico aqui nesse ponto, que vai ser um nó, e arrasto até o outro ponto, que vai ser o outro nó. Agora, quando eu solto o mouse, ó, ele tá me dando uma curva. Então, eu vou puxar aqui e deixar essa curva mais ou menos parecida. Não precisa ficar igualzinha, não, tá? Clico, terminou. Venho aqui no outro ponto, ó, você vê que ele muda, que ele aparece escrito nó. Se eu fizer fora, eu vou perder o vínculo, não tem sentido. Então eu tenho que fazer conexão aqui. Quando aparece nó, eu clico e puxo para o outro ponto. E aí eu faço a curvinha aqui. Vou de novo. Então a lógica é essa. Nó, clica, puxa, solta o mouse e aí eu tenho a curva para ajustar. E vou fazendo isso aqui, ó. Clica, puxa, solta o mouse, curvinha para ajustar. Clica no nó, puxa, solta o mouse, curvinha. Olha aqui, ó, onde é que tem um nó? A outra ponta tá bem aqui, ó. Então clica, puxa aqui para baixo e arrasta, tá? Clica, puxa aqui para cima, solta o mouse e arrasta. Então é bem fácil fazer a vetorização com essa ferramenta, tá? Olha lá. E agora aqui, ó, eu não vou conseguir fazer essa curva aqui mais complexa, mas tudo bem. Solto aqui, vou deixar ele meio soltinho aqui, depois ajusto isso, tá?
Então tá aqui, ó. Opa, não juntei aqui o fragmento, não tem problema, é só juntar. Se acontecer isso, ó, você pode refazer o segmento, não tem problema nenhum. É só você selecionar de novo aqui, pega lá a curva de 3 pontos, vamos lá, clica, puxa, solta no outro nó, arrasta. E agora sim, tá tudo certo. Vou colocar uma corzinha aqui só pra gente ver. Bom, mas vamos fazer os ajustes finos, né? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui pra gente fazer os ajustes finos agora. Que ajustes são esses? Com a ferramenta forma, eu vou clicar nos pontos e vou começar a mexer nas alças. Então aqui, ó, cliquei no ponto, eu tô vendo essa alça, é só eu pegar e tentar ajustar ela, ó. Solto aqui bem no pontinho certo. Essa alça aqui precisa ser mais gorda, essa precisa ser mais fina e vou ajustando até ficar parecido com o que eu quero. Um tiquinho de nada, ok, ótimo. E aqui, e essa aqui? Eu acho que é só diminuir um pouquinho aqui, ó. Se tiver atrapalhando esse snap de grudar aqui, ó, você vê que ele fica grudando, né? Você pode desabilitar isso temporariamente vindo aqui, ó, menu exibir, alinhará objetos. Então desliga isso, ele passa a ficar mais livre, mais solto, ó, e não fica prendendo na linha anterior. Eu acho que vai ser útil não usar isso nesse momento e vou trabalhando aqui, ó. Clico no nó para ver as alças e vou mexendo nelas. Olha lá que legal. Então dessa maneira você refina o seu desenho para ele ficar mais próximo com o que você quer. Tá usando as alças aqui para dar um ajustezinho melhor. Você vê que eu estou sendo bem caprichoso aqui, tentando deixar bem próximo daquilo que é o real que deveria ser. E esse aqui? Esse aqui uma alça vem para fora e uma alça vem para dentro, ó. Vamos lá? Pintar de preto mesmo. Então tem o objeto prontinho, vetorizado como deveria ser, de uma maneira bem fácil, bem prática, com a curva de 3 pontos. Olha, eu posso afirmar para você que essa ferramenta que a gente aprendeu nessa aula, a curva de 3 pontos, você vai usar praticamente para tudo ela. Depois tem muito mais opção, que você tem outras ferramentas para criar vetores, tem as opções das curvas cúspide, simétricas, mas não se preocupe com isso agora. Nesse começo de prática, a curva de 3 pontos vai te ajudar bastante, tá? E aí a dica que eu vou dar para você é a seguinte: eu vou colocar na descrição do vídeo essa chaminha que a gente desenhou para você tentar desenhar ela também, mas a dica que eu te dou é a seguinte: treine vetorização o máximo possível. Quanto mais você vetorizar, melhor você vai ficar. Eu mesmo, quando aprendi Corel, eu já contei essa história, tem um vídeo aqui no canal, eu comecei a desenhar bonequinhos de cartoon, né? Então personagens de cartoon, de desenho animado, que são simples, são ótimos treinos, e aí você desenha, você faz o rosto, depois você desenha o chapéu, depois você desenha olhos, e aí você vai montando, vai treinando. Quanto mais você praticar, se você se identifica com essa profissão, se você ama desenhar, ama criar ilustrações, quanto mais você praticar a vetorização, melhor você vai ficar. Então essa é a dica que eu te dou para você seguir em frente. Estamos já na reta final do nosso módulo 1, que vai estar aberto ao público. Eu vou mostrar para você como você pode emitir um certificado desse curso também. Vamos ter ainda mais uma aula falando sobre usar o Corel como ferramenta para ganhar dinheiro, para empreender, para ser sua profissão. E vamos ter mais um exercício importantíssimo para concluir o módulo 1 ferramental, tá bom? Grande abraço e até a próxima!